Se você já leu os evangelhos, se você leu especialmente Lucas, você viu que Jesus costumava contar histórias, histórias que nós chamamos de parábolas. E um desafio diante das parábolas de Jesus é a sua interpretação. Qual é o significado dessas parábolas? Qual é a mensagem que Jesus desejava transmitir por meio delas? Vamos olhar mais de perto uma parábola aí do Evangelho de Lucas. Ela pode ser intitulada a parábola do pretendente ao trono ou ainda a parábola das 10 minas. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste? O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que lhe tiver será tirado. Lucas 19, os versos 11 a 26. Essa é a nossa parábola. Outra versão encontramos no Evangelho de Mateus, onde ela consta como a parábola dos talentos. Aqui nós vamos trabalhar na parábola conforme ela foi registrada por Lucas. Essa parábola fala a respeito de um rei. Quem é esse rei? A parábola revela também que há os servos. Quem seriam esses servos? Temos também aí um acerto de contas, um tipo de julgamento. Que julgamento é esse e quando ele acontece? Essas são 3 questões importantes para que nós possamos compreender bem a parábola contada por Jesus. Uma leitura comum e não tão atenta do texto pode induzir a ideia, pode nos induzir na direção mais corriqueira da interpretação aí dessa parábola. Ora, o rei, vamos dizer, é Jesus, os servos somos nós, o povo de Deus, os crentes, e o julgamento é o juízo final, a volta de Jesus. Parece óbvio, Jesus na ascensão foi para o céu ser coroado rei e quando ele retornar acontecerá o juízo final, o grande julgamento. Será que é isso mesmo? Seria isso o que Lucas está tentando transmitir com esse registro, com essa parábola? Será que foi essa a mensagem que Jesus queria passar por meio da parábola das minas? É verdade que nós, toda a igreja, hoje aguardamos o retorno de Cristo, mas devemos lembrar que na época em que Jesus viveu, há 2000 anos, os judeus, os remanescentes do povo de Israel, também aguardavam algo. O que será que eles aguardavam? Eles aguardavam a vinda do Messias, eles ansiavam por aquele que restabeleceria o reino soberano de Deus. O mais perto de um reinado de paz e prosperidade que a sua história experimentou estava num passado longínquo, quando Israel tinha sido governado pelo rei Davi. Depois de Davi, Israel experimentou decadência, exílio, opressão sob povos e governos estrangeiros. Os ouvintes de Jesus ali encontravam-se numa realidade dominada pelo Império Romano. Como você acha que aquelas pessoas escutavam histórias e parábolas a respeito da vinda de um rei?
Acrescente ainda que aquelas pessoas conheciam as profecias que indicavam que um novo tempo estava por vir. Elas viviam a expectativa de um tempo quando Deus lhes enviaria um novo rei. Um tempo de deixar para trás o cativeiro babilônico para se estabelecerem novamente como uma nação forte, debaixo de um rei justo. Pense agora mais uma vez como aquelas pessoas escutavam a parábola de Jesus, como interpretaram. Sim, os servos são os líderes judaicos, o povo que de alguma forma ansiava por um Messias. O povo que já havia recebido de Deus, como nos é relatado no Antigo Testamento, a missão de serem uma presença fiel no mundo enquanto aguardavam a chegada do verdadeiro rei. A nação que Deus formou a partir de Abraão deveria ser uma bênção para as nações do mundo. Séculos então vão se passando, o povo de Israel experimenta altos e baixos, experimentam o fracasso, o exílio, a humilhação sob governos autoritários, injustos e opressores. Ainda assim, este povo recebeu algo que lhes foi confiado por Deus. Muitos não deram a mínima, outros foram negligentes, outros ainda cometeram abusos. Este rei apresentado na parábola Jesus, ele não é um mero Jesus espiritual que está num futuro incerto. Aqueles que ouviram Jesus contar pessoalmente a parábola estavam diante do Messias. O rei retornou. O povo não precisava mais carregar um tabernáculo ou centrarem-se num templo de pedras como lugar da habitação de Deus. Agora, o próprio Deus veio para, em Jesus, o Emanuel, habitar com seu povo. Sim, o rei não espera mais para ser coroado, ele já está ali, ele está coroado. O rei não é alguém que ainda está por vir, ele já veio. É incrível como muitos de nós ficamos como aqueles discípulos no momento da ascensão de Jesus, olhando para o céu à espera de algo mais. Jesus já veio e ele é rei, o legítimo governante sobre o mundo. Mateus registra como toda a autoridade está sobre ele. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, afirmou Jesus. O mais triste na história, ali nos dias de Jesus, com aquelas pessoas que o ouviram pessoalmente, como também acontece nos séculos seguintes e é assim até os dias de hoje, é que muitos não querem Jesus como rei, não aceitam a sua autoridade. A história é uma sucessão de eventos marcada por usurpadores, marcada por líderes que aspiram o poder em busca de fazerem prevalecer a sua vontade. E entre nós, o povo, nós também nutrimos uma fé muito frágil que facilmente cai na tentação de esperar de líderes terrenos a solução de nossos problemas. Acreditamos em ídolos que não são capazes de cumprirem aquilo que prometem. O povo, na época de Jesus, foi levado a rejeitar o verdadeiro rei, pois havia quem queria manter o reino conforme seus próprios interesses. Entre aquelas pessoas que escutavam Jesus lá na antiga Palestina, de 2000 anos atrás, havia quem esperava que o reino de Deus se manifestasse plena e prontamente, de forma imediata. Parece que são essas pessoas que levam Jesus a contar essa parábola. Não é isso que Lucas nos diz ali no verso 11? Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Fato é que essa parábola, a exemplo de outras, alerta o povo que o rei pode chegar a qualquer momento, quando menos se espera. Essa chegada implica um processo que já se iniciou. O reino de Deus já é uma realidade. A história caminha para o desfecho que Deus deseja dar. Um fato importante aí desse contexto da época de Jesus pode lançar uma luz especial que nos ajuda a compreender melhor esta parábola. Sabemos que, além da realidade religiosa com seus líderes, havia também todo um contexto político de domínio territorial mais amplo ali. No âmbito do Império Romano, temos César, o imperador, e Pilatos, que governava ali a região da Palestina onde Jesus viveu.
No âmbito do judaísmo, temos Herodes, o rei dos judeus. Herodes não é um nome restrito a apenas uma pessoa. Existem outras personagens em torno do poder ali da época que também sustentavam o nome Herodes, que assim acabou se tornando uma espécie de título. O primeiro Herodes é Herodes o Grande. É ele que governa na época do nascimento de Jesus. Ele é quem recebeu, por exemplo, a visita dos 3 reis magos e depois decretou a morte dos bebês, levando José e Maria a fugirem para o Egito. Esse Herodes faleceu ali por volta do ano 4, ou seja, quando Jesus já tinha essa idade. Isso permitiu que a família de Jesus então retornasse, né? Herodes morreu e a família de Jesus pode retornar. E quem assume o reinado depois da morte de Herodes? Herodes era uma pessoa extremamente má e apegada ao poder. Ele mandou executar muitos líderes e chefes do seu governo, inclusive a própria esposa e alguns filhos, porque desconfiava que estavam de olho em seu posto. Ele havia dividido o território do seu reino em 3 regiões e colocou um filho para governar cada região. Os filhos eram Arquelau, Antipas e Felipe. Esses 3 personagens aparecerão nos relatos dos evangelhos porque ajudam a compor o contexto onde Jesus nasceu, cresceu e também foi morto. Todo o contexto de disputas pelo poder envolvendo a família de Herodes era algo conhecido daquelas pessoas. Herodes Antipas, por exemplo, é quem manda decapitar João Batista. É ele também que governa quando Jesus foi morto, quando Jesus foi executado. Qual é o ponto aqui em tudo isso? O contexto todo é de dominação do Império Romano. Quando nós falamos de Herodes, nós estamos falando dos reis que são reis sobre os judeus. Logo, Herodes, e seja quem fosse o rei dos judeus, precisava responder aos romanos e dependia desses romanos. O fato de Herodes o Grande, que reinava na época do nascimento de Jesus, ter chegado a esse cargo, se deveu a interesse dos romanos. Herodes foi feito rei por Roma. Quando Herodes, então, Herodes o Grande morre, Arquelau, um dos filhos, é quem vai para longe, ou seja, ele vai a Roma para ser coroado o novo rei. No entanto, ele encontra rejeição, ele encontra resistência por parte dos judeus. Ele tentou ir novamente, 10 anos depois, e novamente sem sucesso, encontrou resistência. Então, por causa dessa rejeição, Arquelau retorna à Judéia com uma grande fúria e sede de vingança. E eu acredito, então, que essa história nos ajuda a entender como as coisas funcionavam nas esferas de poder e como as pessoas podiam fazer as relações quando elas escutavam ali Jesus contando a parábola das 10 minas. Os reis que disputavam o poder sobre os judeus na época dependiam de um poder estrangeiro com quem eles tinham que se aliar. Dependia da bênção e autorização do César romano. Ao mesmo tempo, o povo ansiava por um rei justo, um remanescente da raiz de Davi, um libertador. As profecias anunciavam que um dia esse rei viria. Jesus é, portanto, a concretização dessa expectativa, embora nem todos compreendessem assim. Enquanto os reis da época buscavam a bênção e autorização de Roma para governar, Jesus tinha a autoridade divina para assumir o governo legítimo sobre o seu povo. Jesus em nenhum momento precisava ir até Roma buscar apoio de César e nem dependia do apoio de Pilatos, de Herodes, seja de quem fosse. O verdadeiro rei, como corretamente temia lá o velho Herodes diante dos reis magos, havia chegado. Toda autoridade me foi dada, afirma Jesus. Uma autoridade vinda diretamente de Deus e não de algum reinado mundano. Essa, portanto, é a realidade para as pessoas que estão ouvindo Jesus e acompanham o seu ministério. É um misto de expectativa e realização, medo e esperança. É um já e um ainda não. Lembre-se novamente do verso 11, que diz que havia quem pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Como assim? Se Jesus é o rei, por que Herodes continua reinando? Se Jesus é o poderoso rei libertador, quando deixaremos de estar debaixo do jugo do Império Romano? Essa é a realidade. As pessoas veem, escutam e tentam entender, interpretar os acontecimentos. Será mesmo que Jesus pode ser tido como rei severo, que tira de onde não colocou e colhe de onde não semeou? Ou isso se parecia mais com os reis e governantes que usurpavam o poder e exploravam as pessoas sobre as quais elas dominavam? Como então devemos compreender a parábola? De fato, o rei chegou.
Muitos não zelaram pelo tesouro a eles confiados. A palavra de Deus foi deturpada e negligenciada. Os líderes do povo se corromperam. Muitos usurpam o lugar de destaque, desejam governar. O reino chega realmente, e com ele julgamento. Não resta mais nada para aqueles que não desejam um reino a não ser o julgamento. Jesus, ele vai chegando a Jerusalém, a cidade que rejeita a sua mensagem. Jesus não é apenas o portador da mensagem do reino de Deus, ele é a própria incorporação desse reino. Jesus não é apenas mais um profeta que vem falar das coisas de Deus, ele é a encarnação do próprio Deus. Jesus vem para realizar a missão para a qual Israel fracassou. Ele vem para pôr em ordem todo o caos que o pecado gerou. Ele vem para concretizar a bênção sobre as nações. Enfim, Jesus é rei, o reino de Deus chegou. Porém, aguardamos o dia quando Jesus retornará e julgará todas as coisas para finalmente fazer desse seu reino algo pleno, completo sobre o mundo. Até lá, sigamos firmes com esperança e perseverança na certeza de que já somos súditos do verdadeiro Rei. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.